Fala pessoal, vamos dar aqui continuidade à nossa aula de catatonia e agora a gente vai entrar na identificação da catatonia em si, tá? Então, essa aula aqui ela é muito importante e a gente vai ver aqui aplicado em modelos como é que você deve proceder. Só fazendo aqui uma breve recapitulação. Então, na avaliação da catatonia, é muito importante que tire uma história adequada, veja o curso, a evolução, veja se tem algum tipo de transtorno psiquiátrico prévio, algum estigma orgânico, então algum transtorno orgânico prévio, tá uma doença orgânica ali, veja as medicações que o paciente está utilizando ou não, faça um exame físico, um breve exame neurológico e depois você vai para a avaliação da catatonia em si, que é o que a gente vai se debruçar aqui nessa aula, tá? E pessoal, vamos lá. Aqui é muito importante que você entenda duas coisas, tá certo? Primeiro, catatonia, pessoal, elas não são iguais entre si, tá? Então, às vezes você pode ter uma catatonia que você viu uma vez, mas que a outra vai ser completamente diferente, tá? Então, por isso, você tem que ter um alto grau de suspeição de que você pode estar diante de um paciente catatônico se ele tiver alguma alteração ali da psicomotricidade, ou para mais ou para menos, tá certo? É muito mais fácil a gente identificar catatonias que elas são mais assim estuporosas, ou seja, que tem uma redução da psicomotricidade em geral. O paciente está se movendo muito pouco, está em mutismo, está em estupor, tá certo? Esses são mais fáceis da gente identificar. Só que também tem catatonias, às vezes, que elas são mais excitadas, tá certo? O paciente está em frenesi, está hipercinético, está se movendo demais, está com cheio ali de estereotipias, tá certo? Então, é importante também que a gente considere que esses quadros, eles sejam também catatônicos, tá? Eu já vi algumas catatonias na minha vida e, no geral, tá, elas são diferentes entre si. Obviamente, assim, elas têm que ter alguma coisa parecida, porque senão a gente não chama de catatonia, mas essa coisa está justamente ali na atividade ou na desregulação motora. Então, assim, suspeitem, tenham um grau de suspeição ali alto, tá? Para catatonia, e isso é muito importante. Se vocês forem ver, tá? A catatonia, ela tem cerca de 23 sintomas motores, então é sintoma que só, tá certo? E esses sintomas, eles podem aparecer ali em diferentes combinações. Então, para ajudar, a gente vai utilizar aqui a escala de Bush-Francis, tá certo? Essa escala, ela tá disponível aqui para você preencher e para você utilizar na sua prática através desse link, tá? E também tem versão em português dessa escala, então é até que relativamente simples de você encontrar nisso. Eu recomendo que você tenha isso aqui no seu plantão, tá? E a escala de Bush-Francis, ela tem ali 14 itens iniciais que são de triagens. E por que essa escala é legal, tá certo? Porque além de deixar tudo organizado em um local e que você vai ali só basicamente preenchendo, você também tem a possibilidade de graduar a catatonia. Então, por exemplo, você vai dando uma severidade para ela. Tem itens ali que são pontuados entre 0 a 3 e, óbvio, quanto mais o paciente preencher, mais grave é a catatonia. Para que isso aqui também é importante? É através da escala de Bush-Francis que você vai documentar a evolução, a melhora, a piora ou então às vezes a não alteração do quadro. Então vocês vão ver lá quando a gente estiver falando sobre tratamento que uma das coisas que a gente se baliza para saber se um tratamento está dando certo ou nada ou não é a redução justamente da severidade ou da pontuação na escala de Bush-Francis. Então, quando você tiver um paciente catatônico, você aplica a escala e também fica reaplicando conforme a sua avaliação nos outros dias seguintes, beleza? E aqui você tem uma catatonia provável, tá? Quando você preenche aí 2 critérios ou mais desta escala em 24 horas, beleza? E pessoal, assim, vocês podem até perguntar, poxa, mas a catatonia, a pessoa ela pode ficar às vezes 24 horas sem catatonia? Pode, são quadros variáveis, tá? Então a pessoa ela pode ter ali intervalos ou janelas de normalidade. Outra pergunta que costumo fazer, quanto tempo dura uma catatonia? Pode durar às vezes horas, às vezes dias, às vezes semanas, às vezes meses e às vezes até anos, tá? Isso é possível. A pessoa pode ter também quadros recorrentes, então fica um tempo catatônico, melhora e depois volta a ficar catatônico. Se você vê as definições de catatonia, não existe uma duração precisa, tá? Então a gente convenciona aqui na escala de Bush-Francis que é no período de 24 horas para você fazer a avaliação. E, obviamente, também tem uma pequena diferença daqui para o DSM. Para o DSM é preciso de 3 critérios, aqui só são 2 itens, então é uma escala que ela é mais sensível, tá? E antes da gente entrar na escala propriamente dita, eu gostaria aqui de agradecer principalmente aqui o professor Mark, tá? O professor Mark, ele trabalhou com o Francis, tá? Da Bush Francis.
A gente entrou em contato com ele e ele cedeu aqui gentilmente esses vídeos que estão disponíveis na internet, mas a gente chegou a conversar com ele, chegou a mandar um e-mail para ele. Ele também fez alguns tipos de orientação. Então, aqui a gente deixa o nosso agradecimento por ter cedido esse material, tá bom? E o professor Mark, ele é o examinador desses vídeos aqui que a gente vai ver, tá bom? E assim, pessoal, a escala de Bush-Francis, ou então pelo menos a demonstração dela, vocês têm que ver pelo menos uma vez na sua vida. E a gente vai fazer isso aqui agora juntos. A gente vai ver esses vídeos, eu vou fazendo alguns comentários aqui que são importantes, tá? E você vai ver que para você reconhecer, você precisa ter visto pelo menos uma vez. Então, assim, assiste esses vídeos com calma, isso aqui é um pouco, sim, tem uma duração um pouco maior, a gente vai pegar aqui um pouquinho de tempo, mas eu lhe garanto que vai valer a pena para você saber suspeitar desses pacientes aqui, tá bom? Então vamos lá para a avaliação propriamente dita. O primeiro item, assim, que a gente vai observar é um item que é chamado de excitação, tá? Que é justamente o aumento da psicomotricidade sem direcionamento. E aí tem 4 graduações, tá? Que é ausente, intermitente, constante ou frenesi. Vocês vão conseguir observar aqui através do vídeo, tá? E assim, a escala, essas pontuações, obviamente tem um grau aqui que é meio subjetivo, tá certo? Então você vai ver que quanto mais o paciente às vezes está apresentando mais aquele comportamento, mais desorganizando tá, você vai pontuar ele mais, tá bom? Então, guarda isso aqui vocês vão pegando conforme vocês vão vendo o vídeo também, conforme vocês vão vendo o paciente na prática. Então vamos lá, vamos para para a avaliação desse vídeo aqui. Examples of excitement. Here we see a patient squirming and unable to sit still. If this patient demonstrated rest periods, we would score this a 1 for excessive motion intermittent. Basicamente aqui, pessoal, uma coisa que é importante vocês notarem é que, assim, ele marca 1 quando o paciente está inquieto, tá? Então, é isso que você tem que guardar. O paciente, às vezes, ele vai ter dificuldade de ficar parado na maca ou na cadeira, assim como esse paciente está aqui. Note, do not score excitement in patients with known akathisia unless the activity level clearly exceeds baseline restlessness. Lembrar que ele chama atenção para não dar 1 se o paciente ele tem acatesia. A gente sabe que a acatesia ali é causada por um antipsicótico, mas ele pode pontuar se ele já tiver uma acatesia basal e aquilo tiver piorado muito, tá? Então, assim, ele fala que é para comparar justamente com o basal do paciente. Here we see a patient pacing. If he were to do this for the entirety... Vê que aqui ele pontua 2 quando o paciente ele não consegue literalmente ficar parado, tá certo? Então, assim, quando ele pontua 1, ele tem uma certa inquietação, mas ele para, ele fica na maca, então às vezes ele vai ficar um pouco sentado. Aqui ele fica só andando, tá? Of our evaluation, we would score this a 2 for constant motion, hyperkinetic without rest periods. This is an example of catatonic. Isso aqui é o que a gente chama de frenesi, tá? Então, assim, é justamente um aumento da psicomotricidade não direcionado para algum objeto, mas que, obviamente, ali o paciente não se aquieta e está exageradamente ali com os movimentos, assim, no ambiente que ele está. Então, você vê que ele está extremamente inquieto, agoniado e os movimentos eles são mais exagerados. Excitement. We would score this kind of frenzied activity as a 3. Although rare, this behavioral emergency poses an imminent risk of harm to the patient and perhaps to others.
Isso aqui é uma boa definição. Então, assim, você sabe que o paciente está em frenesi quando ele pode justamente ali se machucar ou machucar os outros no ambiente de emergência. Ah, mas isso aqui é um aumento da psicomotricidade ou então é uma agitação psicomotora? Obviamente, tá, pessoal? É uma agitação psicomotora. Só que como a gente viu na aula de agitação psicomotora que pode ter várias etiologias, uma delas às vezes pode ser uma catatonia, tá certo? Então, isso aqui é importante vocês se atentarem. Vamos aqui para o segundo, tá? O segundo, ele é bem mais assim clássico das catatonias, que é justamente assim a imobilidade ou estupor. Quando a gente fala de estupor, a gente está querendo justamente ressaltar que o paciente ele não responde ou então ele responde muito pouco às solicitações ou então às demandas do ambiente. Obviamente a gente vai ali conversar com o paciente, vai ver se ele responde ou se ele não responde, como que ele fica em relação a isso. Então, assim, a gente pontua quando o paciente ele está parado, então quando ele tem às vezes assim, uma breve interação, tá? Quando a gente pontua 2, quando a gente solicita do paciente, ele não interage em nada. E 3, que é mais grave, tá? É um estado mesmo estuporoso. Então, às vezes, você provoca um estímulo de dor no paciente e o paciente, ele não responde. Esse estímulo de dor, às vezes, pode ser feito no polegar, tá? Do paciente, como é o caso que a gente vai ver aqui no vídeo em questão, tá? Examples of immobility stupor. Hi, Tom. Dr. Oldham here. Nice to meet you. Yeah, nice to see you today. How are you? Good. Excellent. I'm glad to hear that. Here, the patient sits abnormally still, moves slowly, and does make eye contact with the examiner, but interacts briefly. We would score this as a 1. Então, assim, você vê que o paciente ele está mais lentificado, você pode até falar, poxa, psicomotricidade diminuída, ele faz o contato visual, só que ele tem, assim, um certo tipo de alentecimento das respostas no geral. Às vezes você conversa com ele demora para ele responder, tem algumas respostas que às vezes ele não fala, tá? Então, ele está alentecido, então lentificado de uma maneira global, mas ele ainda interage um pouco. Hi, Tom. Hi there, Dr. Oldham here. Can you shake my hand? Can you move any of your muscles? Veja nesse caso aqui que o entrevistador ele interage, tá, ativamente com o paciente e o paciente ele fica imóvel. Você pode inclusive botar assim imobilidade na psicomotricidade ou então você pode também assim descrever isso aqui, inclusive às vezes como certo esse paciente, tá, ele está em mutismo e ele está negativista também. In this scenario, the patient is lying motionless in bed, looking around. We would score this as a 2 because there is some, albeit extremely limited, response to the examiner in the way of brief eye contact. E assim, ele pontua 2 aqui porque mesmo imóvel, o paciente, ele olha, então ele acompanha com o olhar o examinador. Hi, Tom. Tom, this is Dr. Oldham. Tom, are you awake? You haven't moved all day. Isso aqui é até uma coisa interessante, tá, pessoal? Não precisa gritar com o paciente, tá? Então, assim, o paciente com catatonia, você pode conversar com ele que nem você falaria num tom normal. E, inclusive, muitos pacientes, eles falam que depois alguns se lembram, tá? E alguns se lembram, inclusive, você estava gritando com eles. Então, pode conversar no tom normal. E, assim, nesse caso aqui, ele está fazendo estímulos mais vigorosos. Então, ele primeiro está chamando o paciente. Obviamente, quando você vê uma pessoa meio desacordada, você vai elevar o seu tom. E ele vai Can you fazer wake up estímulo for me? doloroso aqui. I want to see if you can respond. You're going to feel some pressure here on your thumb. Ó, ele está apertando o dedo do paciente agora. No, E o I don't paciente não think responde. so. All right. This patient is stuporous and unresponsive to the painful stimulus of nail bed pressure. We would score this as a 3. Prontinho. Bom, pessoal, aqui a gente vai ver agora um exemplo de mutismo, tá? Que é muito importante também assim na prática. Então, vamos ver aqui como é que isso é manifestado no paciente. E aqui é interessante, tá? Então, assim, quando o paciente, obviamente, não está em mutismo, a gente bota 0. Quando o paciente, por exemplo, ele só faz uma muscitação, que é ele fica basicamente gesticulando com a boca, certo? A gente pontua 1. Quando o paciente ele fala menos que 20 palavras em 5 minutos, a gente pontua 2. E quando o paciente não responde de qualquer forma, a gente pontua 3. Obviamente, tá certo? Tá implícito que você deve conversar com o paciente por no mínimo 5 minutos, tá? Para de fato atestar se ele está tendo uma produção verbal ou não. Então, assim, só fiquem atentos a isso, que é importante.
Então vamos ver aqui um exemplo de mutismo, tá bom? Examples of mutism. Hi, Tom. How are you today? E geralmente o paciente ele não faz isso, não é como se ele estivesse falando com você e fica. Geralmente ele só fica falando meio para baixo mesmo, assim, ou então às vezes ele nem olha para você, só fica às vezes gesticulando. Muitas vezes você vai encontrar o paciente assim, tá? Não é que ele vai lhe dar uma resposta e fala desse jeito, tá? Que tem um pouco de exagero, assim. Okay. How did you sleep last night? Okay. Que é como se ele estivesse conversando, né? Mas isso é até incomum, é mais comum se encontrar o paciente falando mesmo, assim, bem em vozinha baixa, assim, ou então mesmo quase você não escuta, às vezes você não escuta mesmo. I actually didn't make that out. How did you sleep last night? In this video, the patient is whispering incomprehensibly, which we would score as a 1. Intelligible whispering, on the other hand, should be scored as manneristic speech. Hi, Tom. How are you today? Isso aqui é o mais comum. Okay. How did you sleep last night? Fine. Vê que o paciente aqui ainda falou, tá? A maioria dos pacientes catatônicos, assim, de uma coisa mais estuprosa, se manifesta com isso aqui, tá? Então, assim, com mutismo até que presente, ali meio que na metade da graduação. If this evaluation were to continue for 5 minutes, and the patient spoke fewer than 20 words total, we would score it as a 2. We would have scored it a 3 if the patient had said nothing. E se ele não falar nada, obviamente, a gente marca um 3, tá bom? Vamos pro próximo aqui, que também, assim, é importante, tá? Que é o fenômeno, tá certo? De que eles chamam assim, a gente traduziu aqui, que é o fenômeno do paciente ficar encarando, tá certo? Então, eles chamam isso aqui, em inglês, em staring, né? Que vocês às vezes podem ver com esse nome. Mas o que que é isso aqui, basicamente? É o paciente, ele ficar com o olhar fixo no ambiente, tá? Então, às vezes você vê isso também, que o paciente, ele praticamente, assim, ele não pisca, tá? Então, se o paciente ele fica ali olhando para o ambiente, ele fixa aquele olhar, só que isso é menos de 20 segundos, e isso você vai notar que às vezes você chama a atenção do paciente, ou então pede para ele olhar para você, ele não olha, tá? Então, isso é uma diminuição do contato visual. Se é menor que 20 segundos, você pontua 1. Se é maior que 20 segundos, você pontua 2, mas ele pode voltar a atenção para você. E se ele fica só olhando fixamente, sem reação, você vai pontuar isso um 3, tá? Então vamos dar uma olhada aqui como que isso é na prática. Examples of staring. Tom, are you looking at E é geralmente assim, você encontra o paciente desse jeito, tá? Ele é olhando pro nada. something over there? No? Yeah. Can you look over here at me? E é importante dar esse comando também para o paciente olhar para você, justamente para você testar se ele desvia o olhar ou não, ou se ele está fixo em um ponto de atenção. Look over here at me, Tom. Isso aqui, inclusive, no exame psíquico, você pode falar, tá? Que o paciente ele está, por exemplo, hipertenaz na atenção em um objeto. As we observe this patient, we notice that he is staring vacantly, straight ahead at the wall. Severity is graded based on how often he shifts attention. If he maintains each staring gaze for less than 20 seconds, we would score this as a 1. But if he routinely maintains his gaze for more than 20 seconds, we would score it a 2. Hi, Tom, are you staring at something over there? No? All right. Can you look over here at me? I'm wondering, can you look at my pen? Vê que o examinador ele tenta realmente distrair o paciente. Você tem que fazer isso, tá? Então, sim, fazer com que ele mude o foco de atenção. Mas o paciente ele fica com o olhar fixado. Isso aí, provavelmente, assim, pontuaria um 3, tá? Vamos para o nosso próximo. Esse aqui é a catalepsia, tá certo? Então, é um achado bem importante, bem comum, às vezes também, assim, em pacientes que têm catatonia, que é justamente a manutenção espontânea da postura, tá certo?
Então, isso aqui é um dos achados, às vezes, que vocês vão mais ver na prática. E, obviamente, a gente vai ver se o paciente ele mantém a postura por menos de 1 minuto, entre 1 a 15 minutos, e também se ele tem uma postura bizarra ou se ele segura por mais de 15 minutos. E, às vezes, postura bizarra é, por exemplo, um opstótono, tá certo? Então, deem uma olhada nisso aqui que também é bem interessante. Examples of posturing catalepsy. All right, I need to examine your arm. Go ahead and relax your arm for me. I want to move it around a little bit. Here, when I let go, I want you to let it come back down to rest. Isso aqui é muito importante. Você testa um pouco a catalepsia justamente movimentando um pouquinho o braço do paciente, levantando ele e falando para o paciente que depois que você soltar o braço dele, você quer que o paciente relaxe e volte para a posição natural. Então, vamos ver como é que o paciente ele se responde a isso. Go ahead and relax. Isso aqui é o mais comum, e é exatamente como esse ator está fazendo. Geralmente, eles vão retornando à posição bem lenta. A gente tem a concepção de catatonia que o paciente vai ficar parado na posição que deixar, tá? E ele pode até ficar, só que isso denota mais gravidade. O mais comum é exatamente isso aqui que esse paciente fez. This is an example of catalepsy, as the examiner is able to reposition the patient's arm, which is being held against gravity. We score this as a 1 because the posture persists for less than a minute. In this video, the patient exhibits a type of posturing known as... Isso aqui é um achado que ele não é tão comum, tá? Eu vi isso aqui uma vez na minha vida, mas é o que eles dizem, né? Que é o achado do travesseiro, que o paciente ele fica literalmente, tá? Sem encostar a cabeça no travesseiro. Obviamente, às vezes você não vai ver isso, tá? Porque o paciente ele vai estar com a cabeça apoiada no travesseiro. Então, quando você estiver examinando uma catatonia, o ideal é que você faça esse teste. Então, às vezes você pode puxar o travesseiro e ver se o paciente ele sustenta a cabeça ou não. psychological. E se você deixar lá, ele vai ficar desse jeito, tá? Inclusive, às vezes você vê em livros mais antigos de psiquiatria que eles pegavam uma série de pacientes catatônicos, deixavam eles ali em alguma posição bizarra e os pacientes eles seguravam aquela posição. Obviamente não deve fazer isso, tá? Isso pode, inclusive, às vezes ter alguma lesão muscular, enfim, às vezes até uma rabdomiólise grave por causa disso, tá? Por isso que é complicado. Mas, assim, é só para vocês saberem que o paciente ele pode segurar ou sustentar a postura. Pillow, spontaneously keeping his head above the bed. Provided this posture persists from 1 to 15 minutes, it should be scored a 2. Se ele ficar isso aí até 15 minutos, é um 2, ou se passar de 15 minutos, é um 3, tá? Isso aqui é quase uma opstótono, que o paciente está. Vê que é uma postura bem bizarra, então a gente já bota direto um 3 nisso aqui. Tem paciente que fica assim mesmo, tá? When the posture is bizarre... Beleza, vamos à próxima aqui. A próxima é a careta, tá? Então, às vezes o paciente ele vai ficar fazendo expressões faciais meio estranhas, tá certo? Então, se não tem, a gente marcar ausente. Se ele fica por pouco tempo, que a gente considera que menos que 10 segundos é 1, menos que 1 minuto é 2. Isso é uma careta, às vezes, muito bizarra, ou então sustenta por mais de 1 minuto, tá? Isso aqui a gente pontua 3, tá certo? Que é o que às vezes vocês vão ver na tradução como grimacing, tá? Mas é basicamente o paciente fazendo careta. Examples of grimacing. Any stereotypy? E é assim mesmo, tá? Então, às vezes o paciente ele pode ficar franzindo, ou então ele pode ficar assim, com a língua desse jeito, tá? Isso é possível, tá certo? Eu já vi uma catatonia que o paciente ficava deslocando a língua, né? Mannerism or posturing of facial muscles is scored as grimacing. As in this video, if it lasts for less than 10 seconds, it should be scored a 1. Outro exemplo, que é interessante também. Virtualmente pode ser qualquer tipo de careta, tá? This video illustrates stereotyped movements of the lips in a blowing fashion. If it were to last from 10 seconds to a minute, it should be scored a 2.
This is an illustration of Schnauzkrampf, German for snout cramp. Isso aqui é interessante, né? Porque ele fala que é um achado um pouco mais comum, que é justamente como se fosse a cãibra, né? Enfim, a cãibra do nariz, né? Ou então, assim, a cãibra de ficar cheirando, né? E ele caracteriza isso aqui como um 3, né? Such posturing of the face when present for more than a minute should be scored a 3. Legal. Vamos aqui para o próximo. Esse aqui, pessoal, é um achado que é muito, muito, muito comum, tá? Que é a ecopraxia ou ecolalia, tá certo? Você descreve isso aqui, obviamente, no campo da psicomotricidade. Então, assim, quando o paciente ele fica repetindo o que você fala, ou seja, ele fala uma mímica da sua fala, isso é tido como uma ecolalia, ou seja, é uma mímica da fala do entrevistador. Se o paciente ele repete o seu movimento, isso é a mímica da expressão corporal do entrevistador, que é a ecopraxia. E é importante, na hora que você estiver examinando um paciente, você literalmente tentar induzir o paciente a fazer isso, ou seja, no meio ali do seu exame, você pode começar a coçar a sua cabeça e você vê se o paciente, às vezes, ele vai repetir essa coceira ou não. Às vezes também, uma coisa que já aconteceu comigo, tá certo? Então eu ficava andando e o paciente ficava andando atrás de mim, tá? Para onde eu ia, o paciente ia também junto, tá certo? Então isso é um exemplo também de ecopraxia, ele está imitando o meu comportamento, tá? Examples of echopraxia, echolalia. Good morning. Good morning. How are you today? How are you today? Isso aqui é literalmente um ecolalia, tá certo? Um paciente que eu já examinei, por exemplo, eu falava boa tarde, e o paciente ficava boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. É uma ecolalia e também é uma perseveração do discurso, porque além de repetir, ele fica se repetindo também, tá? Geralmente pode ser a última palavra, então às vezes pode ser uma frase que você falou. Can I help you with anything? Can I help you with anything? You seem to be echoing my words. I am? This kind of reflexive Não fiquem chateados com os pacientes, tá? Eles não fazem isso aqui de forma proposital. Então, lembre que isso aqui é uma doença, isso aqui é um achado, tá? Então, não vão ficar assim chateados se o paciente começar a limitar. echoing of statements is called echolalia. If this happens only a couple of times during an interview, it should be scored a 1 for occasional. If it happens repeatedly but isn't constant, then it should be a 2 for frequent. Isso é ecopraxia. Here we see the patient mimic the examiner's gestures, a finding known as echopraxia. Presuming this were to persist during an entire interview, it should be scored a 3 for constant. E assim, obviamente, aqui ele grada através da frequência com que isso ocorre, tá? Então, assim, se é toda hora, se é ocasional, ou então se, por exemplo, tem períodos de descanso, tá? Esse aqui também é um dos mais comuns, tá? Que é a estereotipia. Estereotipia, pessoal, é uma atividade motora que ela é repetitiva e ela não tem muito bem ali um propósito, tá certo? Então o paciente ele vai ficar repetindo alguma coisa, às vezes pode ser um fragmento de um movimento. É importante que a estereotipia, ela não é assim um movimento tão bizarro quanto é, por exemplo, um maneirismo, tá bom? Então vocês vão ver aqui justamente nesse paciente e a gente grada do mesmo jeito. Se não tem, se acontece poucas vezes, se acontece muito, mas se tem intervalo, ou então se sempre acontece, ou seja, se é constante, tá? Vamos ver aqui como é que se manifesta. Examples of stereotypy. E é bem comum isso aqui mesmo, tá? Movimentos de balançar o corpo, de ir para frente ou para trás. Por exemplo, a gente vê isso aqui, conhece mais em pacientes autistas, né? Que ficam fazendo aqueles movimentos de mão ou então indo para frente e para trás. Isso aqui é uma estereotipia que também acontece na catatonia, inclusive, tá, pessoal? Catatonia pode acontecer em pacientes autistas. In this video, the patient is rocking in a repeated fashion. If this happened briefly a couple of times during the evaluation, we would score it a 1 for occasional. E às vezes pode ser tão sutil assim como ficar se coçando, então ficar se mexendo com os dedos, tá certo?
E lembrar também, pessoal, que às vezes pode ser ignorado isso, mas pode acontecer estereotipias vocais, tá? Então o paciente às vezes ele pode ficar emitindo algum tipo de grunhido, tá certo? Então isso também pode acontecer. Here, the patient rubs his shoulder in a stereotyped fashion for no apparent reason. If this happens several times throughout the interview, we would score it a 2 for frequent. Que ele fica coçando a barba, é bem sutil assim, tá? Mas é uma estereotipia. Repeated stroking of the chin, as illustrated here, is a stereotypy. If it persisted during the entire interview, we would score it a 3 for constant. Vê que a estereotipia, pessoal, são movimentos que são repetitivos, às vezes um pouco até mais ritmados, tá? E são simples, são fragmentos simples, assim, de movimentos, tá certo? E é diferente aqui do maneirismo. Então, o maneirismo, para ser maneirismo, lembra, tem que ser maneiro, tá? Então, é bem mais estranho, extravagante, exagerado. Na hora que você nota, assim, você vai ver, nossa, esse aqui tá diferente. E às vezes pode ser, o paciente faz gestos exagerados ou então anda de uma maneira muito diferente, tá certo? Ou, às vezes, também pode ter, inclusive, o maneirismo vocal, tá? Que é falar em um sotaque muito diferente, ou então de uma forma, às vezes, muito ali caricatural, tá? Vamos dar uma olhada como é que isso aqui é bem interessante. Examples of mannerisms. Hi, can you please come have a seat for me? Esse aqui é frequente, tá? Então, assim, o paciente anda de uma forma muito estranha. Eu já vi pacientes, assim, que andavam meio que pro lado, tipo, parecendo um caranguejo, assim. E é um maneirismo, tá? In this instance, the patient exhibits a manneristic gait, Então, aqui é uma marcha maneirística, né? tiptoeing to his seat. It's odd but purposeful. If this were the only mannerism displayed during the evaluation, we would score it a 1 for occasional. So what brings you in? Well, I came in on Monday after I was driving down Highway 9. And then my mom called while I was eating my breakfast burrito, because I really love eating these Vê que aqui é breakfast só um burritos that I exagero. get from Trader Joe's. Um Well, anyway, exagero da so she narração. calls me, and she was so busy cutting up this big carrot cake she's making for all the company that comes over for Labor Day. Big racket. But anyway, huge gathering. They have the whole neighborhood over. It's just like 50 people that they bring over. Here, we see a patient using exaggerated hand gestures that are clearly out of proportion to context. If this occurs several times throughout the interview, we would score it a 2 for frequent. So, how was lunch? Well, I had myself a turkey club. Observa o sotaque dele. Então, às vezes, o paciente ele pode falar de uma forma, assim, que é muito caricatural. Então, aqui é um sotaque maneirístico. Sandwich. It was light on the mayo, but it was toasted to perfection. O paciente ele pode falar, por exemplo, como se ele tivesse em 1800, ou então ele pode falar assim com um sotaque de português de Portugal, tá? Pode acontecer isso aqui. You seem to be talking a bit differently from how you were yesterday. I really don't know what you mean. Beleza, interessante, tá? Então esse aqui é um sotaque maneirístico. Isso aqui é a verbigeração, tá certo? Então é a repetição de frases ou sentenças, tá? Então você também pode falar isso aqui como sendo uma perseveração, tá? Você descreve isso aqui na aba do discurso, tá bom? Vamos ver como é que isso se manifesta. Examples of verbigeration. So, how are you today? I want to go home. 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 Vê que o paciente ele fica repetindo, né? Às vezes pode ser a última frase, então é uma palavra que ele falou. Se ele repete o que você falou, enfim, isso é uma ecolalia que pode ser acompanhada de uma perseveração ou de uma verbigeração. I want to go home. In this video, the patient repeats this statement several times and sounds like a scratched record. If this speech pattern occurs only a couple of times during Parece um disco ralado. the interview, we would score it a 1 for occasional. If it happens several times throughout the interview, it should be scored a 2 for frequent. Yeah, so how did you get here? I went for a walk. I went for a walk. I went for a walk. Okay, and then what happened? I was chased by a dog. I was chased by a dog. I was chased by a dog. All right, and how did that get you here? I got the bus. I got the bus. I got the bus. Enfim, é um achado interessante, tá? Não é tão frequente assim na prática, mas, enfim, guardem isso.
Esse aqui é bastante frequente. Então, rigidez é justamente a manutenção aí de uma postura rígida, tá certo? Que é diferente, às vezes, de uma roda denteada ou de um tremor que pode ser medicamentoso. Então, você vai ver a rigidez, principalmente quando você examina o paciente e que você tem uma dificuldade de mobilizar ele. Então, se não tem, é ausente. Se você tem, assim, às vezes, uma dificuldade que é uma pouca resistência, isso é classificado como 1, se é moderada é 2, e se você não consegue posicionar ele, ou seja, se ele fica fixo no lugar e literalmente rígido, imóvel, isso é um 3. Vê como é que é isso, mas obviamente isso vai depender de você sentir ali na sua força o paciente, tá? Examples of rigidity. All right, next I'd like to examine this arm. Go ahead and relax this arm for me. Ó, vê que ele dá o comando de manter o braço relaxado, mas ele nota uma resistência do paciente. Pretty stiff. Try to relax. Olha, aí ele fala que tá duro e ele fala, tenta relaxar, mas mesmo assim o paciente não deixa relaxado. Então, isso é um achado de rigidez. Try to relax. All right. Let me put this back down. Thank you. In this video, I felt some limited resistance throughout the range of motion, which I would score as a 1 for mild. Aqui ele classifica como 1. All right, next I'd like to examine this leg to see if I just want to check for stiffness. Just relax this leg for. Aqui, novamente, ele está examinando a perna e ele dá o comando de manter a perna relaxada. Isso é importante você dar o For comando. me. Can you relax it? It's really stiff. Aí, novamente, está muito duro. Então, você tem que, Well, let me obviamente, put this ter back esse down. sentido During pouco this pra saber evaluation, graduar. I was able to move the patient's leg passively throughout the range of motion, but it required a lot of force. Ou seja, para ele aqui, teve uma requisição de muita força por parte do examinador. Então, ele classifica como 2, tá? I would score this as a 2 for moderate. Hi, Tom. I was noticing you look really stiff. I'm going to see if. Obviamente, pessoal, quando você vê assim, os pacientes que eles estão mais graves, eles vão se apresentar com um conjunto de sintomas, tá? Então, aqui ele tem rigidez, mas, obviamente, ele pode estar junto com rigidez e estuporoso. Junto com o estuporoso, ele pode estar, assim, negativista, tá? Então, você pode achar vários sinais ao mesmo tempo. Aqui o paciente está em bloco, ele não permite ser mobilizado. Rotate you on your side here. Just a second. Yeah, very stiff right Ele não move nada, tá? now. This patient's trunk is stiff as a board. This should be scored as a 3 for severe, because the patient's trunk remained completely rigid. Ou seja, não há nenhuma movimentação assim de, por exemplo, das partes apendiculares, ou seja, são os braços ou as pernas, quando você tenta assim virar o paciente, tá? Que nem uma prancha, ou então que nem um bloco, tá? While being rotated in bed. Totalmente rígido, a gente pontua isso aqui 3. Vamos lá agora para o negativismo, tá certo? Negativismo, pessoal, é o paciente, ele ter uma resistência de fazer o que você solicita, ou seja, você vai fazer uma solicitação. Então, quando você pede uma coisa e o paciente não faz, isso é negativismo, que a gente classifica às vezes como sendo negativismo passivo, tá? E tem o negativismo ativo, que é você dá uma solicitação para o paciente e o paciente faz o contrário daquilo que você pediu, tá certo? Vamos ver como é que isso aqui se manifesta. Examples of negativism. Yeah, so next I'd like to examine this arm. Just go and relax. Just relax. I want to bend it out and in. I don't. Olha aqui inicialmente ele estava relaxado e depois ele mantém a rigidez, tá? A posição. Então ele está fazendo coisa contrária. It feels like you're stopping me on this. Está impedindo o avaliador, né? Okay, well, let me just go ahead and put this down. Here, the examiner is able to move the patient's arm freely without any Ou seja, inicialmente ele estava conseguindo mexer, só que depois o paciente interrompeu, tá? resistance at first. But then, for no apparent reason, the patient opposes passive range of motion. If this were the only instance of negativism, we would score this 1 for occasionally contrary. All right, I'm going to give you a series of things that I'd like you to do. Shake my hand. Aqui é importante você fazer isso, tá? Você dá ordens ou comandos ao paciente. Então você pode falar, olha, eu quero que você aperte a minha mão. O paciente não faz. Raise your hand over your head. Dá um outro comando, às vezes, para se certificar
que o paciente ele pode ou não negar aquilo. Então você dá uma série, às vezes, assim, de 3 comandos para saber, tá certo? E ver o que ele vai fazer. Às vezes ele até Point pode to the fazer, door. tá? Olha, ele fez, os outros mas Okay. ele não fez. Make a fist with your hand. We've seen this patient use his arms and hands, but here we see him frequently not following simple instructions. Obviamente, você tem que garantir que o paciente está conseguindo fazer aquele tipo de movimento, tá? Então, inicialmente, você pode ver o paciente na enfermaria, se andando, então mexendo os braços e as pernas normalmente, mas quando você solicita, ele não faz. We would score negativism as 2 for frequently contrary. So I'm going to give you a series of things I'd like you to do. Shake my hand. No, All right. Put your hand over your head. I'm not gonna do that. Aqui o paciente ele está se negando, né? Mas isso aqui, na realidade, nem acontece tanto assim. Mais comum eles não responderem, tá? E quando o paciente também, você está conversando com ele, ele não responde, isso é uma forma de negativismo. É um mutismo que não deixa de ser também um negativismo, tá certo? Point to the door for me. Make a fist with your hand. No, I don't really want to do that. If a patient opposes all instructions, E aqui, pessoal, assim, o mais comum, assim, às vezes de negativismo ativo é, por exemplo, você pedir para o paciente levantar a mão direita, ele levanta a mão esquerda. Você pedir, às vezes, para o paciente levantar a perna esquerda, ele levanta a perna direita, tá certo? E não é que o paciente está confundindo esquerda com direita, às vezes ele pode fazer o contrário mesmo, tá certo? Do que você está solicitando. given, as in this video, Ou então você pede para levantar a mão, levanta a perna. we would score negativism 3 for continually contrary. Beleza. Aqui, pessoal, também é um achado que, assim, ele é bem comum, tá certo? Que é a flexibilidade séria, né? Ou então, o que a gente às vezes chama de seráceo. Então, que a gente fala que é como se fosse, assim, dobrar uma vela, né? E esse dobrar uma vela, você vai ver que primeiro, você vence um pouco a resistência inicial do movimento e depois o membro fica ali mais ou menos naquela posição. Então, literalmente, como se você estivesse, assim, dobrando uma vela feita de cera, tá? Vamos dar uma olhada aqui que vai ficar um pouco mais claro. An example of waxy flexibility. Here, I'm going to examine this arm. Could you relax it? Go ahead and relax. Very good. Okay, now it feels limber, but at first, it's kind of stiff. Ó, veja que inicialmente ele teve uma certa resistência e depois ficou menos resistente ao movimento, tá certo? Então, é justamente vencer essa resistência inicial, tá? Obviamente, isso aqui você tem que sentir um pouco no paciente. All right, excellent. Go ahead and put your hand back down. In this instance, the patient exhibits tonic resistance to passive attempts to move his arm at first, which relaxes within a few seconds. As this is a discrete finding, waxy flexibility would be scored a 3 for present. Note that the DSM-5 defines waxy flexibility differently, that is, as slight, even resistance to positioning by exam. E assim, pessoal, aqui a gente também é importante notar uma coisa. Primeiro, que isso aqui ou é presente ou é ausente. Então, é 0 para ausente e 3 para presente, tá certo? E isso aqui também é a definição de flexibilidade séria pela Bush-Francis, tá? Que é justamente vencer a resistência inicial e depois o membro ficar mole. O DSM, ele define um pouco diferente, que é, por exemplo, você tem a resistência, mas você sempre vai mexer e vai continuar uma certa resistência ali que é sempre proporcional, ou seja, ela não varia, ela não vai ficar nem menos nem mais. É como se você tivesse assim um certo tipo assim, às vezes de hipertonia, tá? Então, eu acho até mais assim parecido com o movimento de você dobrar uma vela ali, assim, enfim, de cera, né? Então, é mais parecida a definição do DSM, mas lembra, a da Bush-Francis é um pouquinho diferente. On the Bush-Francis Catatonia Rating Scale, slight even resistance throughout the passive range of motion should be scored as mild rigidity. E aqui, obviamente, né, ele define um pouco diferente do DSM, mas, enfim, a definição do Bush-Francis, né? Enfim, do Bush e do Francis. Beleza. Aqui também a recusa, tá? Que, assim, não deixa de ser um certo tipo, assim, de negativismo, mas isso aqui é muito comum e isso aqui pode dar complicações clínicas para os nossos pacientes,
que é justamente assim a recusa a comer, a beber e às vezes até mesmo olhar. A gente gradua, né? Se isso passa de um dia, né? Enfim, se é menos que um dia, pontua 1. Se é mais de um dia, a gente pontua 2, né? E assim, se isso passa, assim, de o paciente não faz nada, ou seja, não come nada, assim, por um dia ou mais, a gente vai pontuar 3, tá? Então, assim, a diferença é que na 1 e na 2 ele até faz, tá certo? Mas ali isso aí dura menos de um dia ou mais de um dia. E na 3 ele não faz nada. E isso aqui, obviamente, a gente às vezes pega pacientes desse jeito, eles recusam completamente a alimentação, tá? Ou beber, ou então olhar, tá? An example of withdrawal. Hey, Tom, I'm noticing it looks like you haven't even touched your food. It's been sitting here for a couple of hours. Fine. Here, could you go ahead and take a sip of water for me? Isso aqui geralmente o pessoal vai lhe dizer, tá? O paciente está sem comer, está sem alimentar, está sem beber. E é importante que você investigue e busque ativamente. Withdrawal describes refusal to eat, drink, or make eye contact, as shown here. Its severity is scored based on its degree and duration. It would be a 1 for minimal oral intake. Bom, pessoal, esse aqui é mais simples, né? Impulsividade. Impulsividade é quando o paciente ele toma uma ação assim que é meio que do nada, tá certo? Então é uma ação que não tem muito sentido ali com o contexto. E isso aqui às vezes é até meio difícil assim, de avaliar, tá? Examples of impulsivity. Hi, Tom, how are you today? Is there Então vê que ele tirou a meia do nada, tá? a particular reason why you're taking off your socks? A ação fica meio destacada do contexto. Tom, are you uncomfortable? Here, the patient abruptly decides to remove items of clothing for no apparent reason. Provided this is the only instance of such impulsive behavior, we would score this a 1 for occasional impulsivity. Hi, good morning, Tom. This patient is performing a continuous series of distinct activities, impulsively shifting from one activity to the next. Presuming he continues this for the entirety of the evaluation, Ah, mas fica difícil diferenciar isso aqui como maneirismo, né? Enfim, eu também poderia classificar isso aqui como maneirismo, tá? Então, assim, vê que não precisa ser assim tão rígido também na classificação, tá? Mas, assim, mais para vocês saberem também que isso é um item da escala. Bom, pessoal, agora que a gente vai ver um pouquinho sobre a obediência automática também, que é um achado bem interessante aqui que a gente vê. E obediência automática, pessoal, é basicamente você ter um certo tipo de cooperação exagerada, tá, com o examinador. Então, a gente vai ver aqui, e você pode, inclusive, às vezes, dar um certo tipo de comando ali um pouco meio esdrúxulo para o paciente. Até nas definições mais clássicas, você pode falar assim, olha, bota a sua língua para fora que eu vou furar ela com um alfinete. Então, obviamente, isso é um comando que você quer que o paciente não obedeça. E aí você, às vezes, vai ver que o paciente ele vai colocar a língua para fora. Vamos ver aqui no vídeo também que vai ter um exemplo. examples of automatic obedience. All right, next I'm going to ask you to put your hand on the table so I can hit it. Olha, ele fala aqui, bota a mão na mesa que eu vou bater nela, né? E aí o paciente Although some may prefer not to request a patient to expose themselves to a painful stimulus like this technique is considered by many the Obviamente, assim, é eticamente controverso, tá? Mas isso aqui é a maneira clássica de você examinar isso. classic way to elicit interview. It should be scored a 1 for occasional. All right, so I'm going to ask you to do a couple of quick things. Go ahead and shake my hand. Então, assim, às vezes também pode ser isso meio que de uma forma estereotipada. Poxa, aperta minha mão, o paciente aperta ligeiramente a mão. Wow, that's a pretty vigorous handshake there. Vigorous guy. All right, well, how about this? Show me what a duck looks like. Oh, yeah. Então, assim, o médico pede para o paciente imitar um pato, né? Que ele faz de maneira inquestionada ou então irrefletida. Bark like a dog. And how does a frog get around? Como que um sapo fica? Hops around like this. Here we see the patient continue shaking the examiner's hand beyond what one would typically expect.
Then, without question, he cooperates with a series of instructions to perform acts that clearly go beyond the social norms of Aqui ele fala que é mais assim, uma obediência automática porque isso extrapola a norma que é esperada numa relação médico-paciente, né? the doctor-patient relationship and would normally elicit embarrassment. As the patient exhibits several instances of automatic obedience, we would score this as a 2 for frequent. By the way, could you curl up into a ball for me? Aqui ele pede para ele basicamente assim virar uma bola. How are you feeling today? Very good. Okay, and that position? How does that feel? Fine. Às vezes também o paciente ele pode ter assim dificuldade de sair da posição que você solicitou para ele. Isso também pode ser encarado como How did you sleep last automática. night? You never get any sleep in the hospital. In this instance, the patient automatically obeys the command to curl into a ball. Although one would not typically begin a patient interaction with a command like this, if there is other evidence of automatic obedience, this type of command may evaluate. Obviamente, assim, ele está falando aqui só para você não começar a avaliação com isso, tá? Mas em algum momento é interessante você testar. Esse outro achado aqui é o que a gente chama de Mitgehen, né? Enfim, que é basicamente o braço ele vai seguir um movimento de pressão leve, tá? A despeito de você dar ali uma instrução contrária. Ou seja, você vai pedir para o paciente ali não mexer o braço e ao mesmo tempo que você vai tentar conduzir o braço dele com um movimento muito leve. E aí, isso aqui é para testar um certo tipo assim de ambiguidade que é muito presente nesses pacientes, tá certo? Então, pessoal, lembra que a catatonia ela é uma contradição de movimentos em si. E por isso que a gente vai fazendo esses tipos de testes, tá? Por isso que eles são meio ambíguos, assim, ou eles são meio contraditórios. Mas é justamente para ver assim se isso está integrado no paciente ou não. Examples of Mitgehen. All right, go ahead and put your hands out in front of you, your arms out, yep. Do not let me lift your arm. Aqui ele fala, né, para o paciente, ó, não me deixe estender ou então movimentar o seu braço. E aí, ó, ele vai levemente com um dedo embaixo da mão do paciente, mexer o braço do paciente. All right, next, go ahead and put your arms out in front of you like this. Do not let me lift your arm. These are two different examples of how Mitgehen might present. In the first, the arm rises with light touch, despite instructions to the Então, assim, no primeiro exemplo, né, ele consegue mobilizar o braço do paciente. No segundo exemplo, ele começa a mobilizar e o paciente continua o movimento sozinho. Os dois são Mitgehen, né? contrary. In the second, the arm acts like an angle poised lamp, rising as though being pulled up. E uma outra coisa que é importante, se isso aqui está presente, já é pontua 3, tá? Esse aqui é um outro achado que é chamado de Gegenhalten, que é justamente a resistência proporcional a estímulos passivos. O que é isso, basicamente? Vamos supor que você faz um pouquinho de força e o paciente ele responde com um pouquinho de força contrária. E aí, se você vai aumentando a sua força, você vai vendo que o paciente proporcionalmente vai contrapondo a sua força na mesma proporção, tá certo? Então, proporcionalidade. Esse aqui é justamente a palavra para ver esse tipo de estímulo, tá? An example of Gegenhalten. All right, well, next I'm going to go ahead and examine your arm. I want to see how loose it is. Go ahead and relax your arm. The harder I pull, I feel like the stiffer it gets. Olha, ele fala aqui que quanto mais ele puxa, mais forte ele puxa, mais resistente ou mais duro fica, tá certo? Então, The traditional way of basicamente ele tá vendo esse achado que é o Gegenhalten. evaluating for Gegenhalten is by assessing forearm extension, though it could be identified in other. E assim, você sempre vai medir isso aqui, esse achado, classicamente com a extensão do antebraço, tá certo? Você também pode medir isso na flexão, tá certo? Às vezes dá uma perna, mesmo do antebraço, mas o achado mais clássico é na extensão. Flexion joints as well. Here we see the tone in the patient's arm increases. Beleza, bora pro próximo. Aqui é a ambitendência, tá certo? Um certo tipo assim de ambiguidade no movimento. O paciente ele justamente ele vai ficar hesitante em algum tipo de movimentação. Isso pode ser inclusive assim
passivamente, ou seja, ele vai iniciar o movimento, ele fica ali ambitendente, ou às vezes você pode pegar um objeto e falar, olha, pega esse objeto aqui, ou então aperta a minha mão, e aí ele fica com um certo tipo ali de hesitação de apertar a sua mão ou não, tá? Examples of ambitendency. All right, this time, do not shake my hand. Olha, ele dá, e isso aqui é interessante para você avaliar esse tipo de ambitendência, tá? Você faz o movimento e dá uma ordem contrária àquele movimento. Então, você estende a mão e fala assim, não aperta minha mão, tá? Aí o paciente ele vai entrar em conflito. This is a classic way of eliciting ambitendency. Ambitendency occurs when a patient gets motorically stuck in the midst of an action, as we see here. We would score this as a Qual seria a resposta normal, tá? Então, é obedecer o seu comando vocal. Então, se você dá a mão e fala, não aperta minha mão, você espera que o paciente ele não aperte, tá? Mas que ele não fique, assim, por exemplo, hesitante. Então, se ele estender a mão e ficar meio assim, ou ficar muito confuso, isso é uma ambiguidade, tá? the 3 for present. Esse aqui é um exemplo mais passivo. Aqui tá muito estereotipado, tá? Geralmente isso não acontece assim. Ambitendency may O ator às vezes dá uma exagerada. also be observed. Here we see a patient stuck in indecisive movement about whether or not to pick up a cup to drink from it. We would score this as a 3 for present. E às vezes, pessoal, isso pode ser também assim, em andar, tá? Ou às vezes pode ser em tomar banho, então às vezes você vê o paciente encarando o chuveiro, querendo entrar ou não entrar, tá certo? E quando às vezes você pergunta até retrospectivamente, o paciente pode até falar, poxa, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Isso é um exemplo de ambitendência. Então, pessoal, aqui a gente vai ver um reflexo de preensão, tá? Bem autoexplicativo aqui. Então, você vai botar, né, posicionar assim seus dedos com a mão aberta do paciente, você vai ver se ele agarra, tá, os seus dedos ou não. Lembre, assim, que o reflexo de preensão, a gente nasce com ele, assim, mas ele tem que estar meio que extinto, tá bom? Então, isso aqui meio que mimetiza o reflexo de preensão que a gente naturalmente tem e que a gente controla. Então, a gente inibe ele, tá? Quando a gente está funcionando tudo normal, tá bom? Então, assim, a presença dele é um achado também da catatonia. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele se manifesta, enfim, meio autoexplicativo, né? An example of grasp reflex. All right, I'm going to put some pressure on your palm, but I just want you to relax your hand when I do that, okay? Just relax. Okay, you're grabbing on pretty tight here. I'm going to have to pull my fingers out. Thank you. To elicit Vê que ele também dá o comando, tá certo? De deixar a mão relaxada. Então, mesmo assim, o paciente vai lá e aperta, né? a grasp reflex, the examiner presses firmly on the palm of the patient's hand from the ulnar to the radial side. A positive grasp reflex occurs when the patient E lembrando que, assim, aqui também presente já dá 3. A gente também tem aqui a combatividade, né? Enfim, e o nome também é explicativo, tá certo? A gente gradua isso. Isso aqui também pode ter, assim, ser visto como um certo tipo de agitação psicomotora. O que eu quero chamar atenção é só que, assim, que, por exemplo, quando tá grave, e a gente classifica como grave, é quando a pessoa realmente tem chance, assim, de machucar outra pessoa, então às vezes até mesmo de se machucar, tá? Examples of combativeness. Hi, good morning, Tom. How are you today? In this video, the patient throws a pillow at the examiner for no apparent reason. Given that there was low potential for injury, we would Então, assim, como ele jogou um travesseiro, isso não é tão grave assim, é 1, tá? Mas se for mais grave, você vai score pontuar this a mais. 1 for combativeness. If such combative behaviors were performed several times, we would score combativeness as a 2. Hi, Tom. Good morning. How are you doing today? Here, the patient suddenly picks up a chair Aqui, como foi a 3, né? Enfim, por exemplo, a gente dá quando é mais grave. Então, o paciente pegou uma cadeira e tentou jogar contra o médico. Ah, isso aqui pode ser classificado também como possibilidade? Olha, também pode, tá certo? Então, assim, você vê que se mistura um pouco os to conceitos. strike the examiner. As this poses a serious danger, we would score combativeness in this instance as a 3. Mas é basicamente, assim, a inabilidade de justamente inibir algum tipo de movimento.
E aqui também tem a perseveração, né? Então, quando é, por exemplo, o paciente, ele persevera, pode ser tanto em uma ação, quanto também, às vezes, em uma fala, ou então um tópico, tá? Da consulta. Então, olha só isso aqui. Examples of perseveration. I'd like you to tap 3 times on the table. O examinador, ele dá o comando do paciente bater 3 vezes, né, na mesa. E olha o que o paciente faz. In this example of motor perseveration, the patient persists in tapping beyond what was asked. We would score this as a 3 for present. Verbal perseveration can occur as well when a patient provides the exact same response to a series of different questions, as illustrated in the following. Para analisar a perseveração verbal, o paciente ele pode dar a mesma resposta a diferentes tipos de pergunta que você fez. Então, por exemplo, você pode falar: bom, e aí, como é que você chegou aqui? O paciente pode falar, né? Ah, vim de carro. Ah, e como é que você tá? Ah, vim de carro. Ah, e você veio acompanhado? Ah, vim de carro. Então, assim, também é um exemplo de perseveração, tá? Pode ser também de palavras. Se Following video. Or alternatively, as when a patient perseverates on a topic during the interview. So what did you have for breakfast this morning? Eggs and pancakes. All right. Aqui ele perguntou o que ele comeu no café da manhã. Ele fala panquecas e ovos. Wait, how was sleep last night? Eggs and pancake. Aqui ele pergunta como é que você dormiu, né? Aí ele fala ovos e panquecas. How about sleep last night? How was your sleep last night? Eggs and pancakes. E aí ele só certifica, né, de novo com a mesma pergunta e o paciente responde a mesma coisa. E por fim, tá, pessoal, chegamos aqui ao final. Estabilidade autonômica. Então você tem que sempre medir a temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e também assim se o paciente ele tem algum sinal ali de sudorese ou não. Se tiver ausente e 0, ou seja, se esses parâmetros estão dentro da normalidade, você pontua 0. Se tiver só um parâmetro alterado, 1. Se tiver 2, você pontua 2. E se tiver 3 ou mais, você pontua 3. Isso aqui é especialmente importante para a gente dar a classificação de uma catatonia maligna ou, às vezes, também de uma suspeita de uma síndrome neuroléptica maligna. E, pessoal, esses achados aqui, eles podem estar, assim, em diferentes proporções, tá certo? Eles podem estar dentro de um espectro, tá? Então, esses 23 achados, eles podem aparecer às vezes 2, 3, às vezes 5, às vezes todos, tá certo? Então, assim, é possível também. Ou às vezes eles podem flutuar ao longo dos dias. Mas, dependendo de como eles apareçam, a gente vai, assim, classificar um pouco as catatonias, tá? Então, o mais comum na nossa prática, e que a gente geralmente tem mais facilidade de identificar, são as catatonias estuporosas, que elas são classificadas, ou então tem a presença principalmente do mutismo, da inibição do movimento, do paciente ele ficar ali com o olhar um pouco mais fixo e um pouco mais vago, e também assim do negativismo, tanto comportamental quanto também assim de um mutismo, o paciente ele não quer dizer nada. E também em um outro polo tem as catatonias excitadas. Então, por exemplo, às vezes é mais comum você ver catatonia excitada em quadros de mania, que evoluem para catatonias excitadas, ou às vezes até mesmo ali em eventos ali de epilepsia, ou então ali de um evento perictal, ou seja, em volta da crise, que o paciente ele vai ter hipercinesia, desorganização do movimento, vai ter um frenesi, vai ficar muito inquieto, muito impulsivo. Então, assim, quando vê também um paciente ali com uma psicomotricidade muito exagerada e sem propósito, desconfia que aquilo pode ser uma catatonia. Às vezes isso não passa pela nossa cabeça, tá certo? E nesse aí meio termo, tá? É aí que surgem as diferentes combinações e que a gente pode também assim chamar de catatonia mista. Então, esses são os principais espectros e a gente também vai falar aqui brevemente, antes de encerrar, da maligna. Por que a gente tem que ter aí um certo tipo de desconfiança, tá? Que é a maligna, é muito questionável se isso é uma forma de catatonia ou se já seria ali uma síndrome, né, enfim, neuroepiléptica maligna. É muito difícil de saber isso, tá? Se é a mesma coisa ou se é diferente, mas a gente tenta guardar uma síndrome neuroepiléptica maligna quando tem justamente, né, presença de um antipsicótico ou ali de uma retirada de um agonista dopaminérgico, tá certo? Então, quando tem ali associação com medicação, a gente usa o termo síndrome neuroepiléptica maligna. Quando, né, quando não tem isso, então quando a gente não vê a associação com a medicação e é uma catatonia, mas é muito parecido
ali com sinais de instabilidade autonômica, de hipertermia, de modificação dos exames, ou seja, é uma síndrome neuroepilética só que sem antipsicótico, aí a gente diz, ou então a gente bota uma catatonia maligna, tá certo? O tratamento é o mesmo, enfim, praticamente aí de uma síndrome neuroepilética maligna, só para você não se confundir. E lembrar também que às vezes você pode ter alguns achados, tá? Como leucocitose pode estar aumentando, CPK pode estar alto, ou seja, a mesma coisa que uma síndrome neuroepilética maligna, e também pode ter uma baixa do ferro, tá? E pessoal, é isso. Tá? Eu sei que essa aula foi um pouco mais extensa, mas é importante que você veja esses achados, veja ele com calma e assim, você vendo uma vez bem isso aqui, você vai saber desconfiar na sua prática. Dá uma revisada, guarda essa escala de Bush Friends aí para ter com você e lembra que é importante você saber reconhecer, saber que isso pode estar misturado e também ali não precisa pontuar, tá? Enfim, tintim por tintim na escala, mas tenta fazer uma média, tenta usar ali o bom senso. Psiquiatria e preenchimento de escala é muito de bom senso, tá certo? Mas é importante que a gente tenha transmitido esse tipo esse tipo de conhecimento para vocês aqui, justamente para vocês saberem identificar uma catatonia na prática. Muito obrigado e até a próxima parte de tratamento. Um abraço.